Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, através do pedido, da supervisão e da direção da escola, então estou gravando esse vídeo aqui para vocês e anexando no canal do YouTube lá, que eu tenho. Para vocês, a finalidade do vídeo é eu fazer uma apresentação pessoal minha, e comentar também o que a gente vai ver aí ao longo da disciplina de desenho e topografia que eu vou trabalhar com vocês nesse ano de 2021 aí, na turma 104, do curso técnico agropecuário da Escola Conceição, tá? Tô mandando no canal do YouTube porque no WhatsApp lá eu acho que ficaria muito pesado o vídeo, então é mais fácil anexar no canal do YouTube, tá bom? Então, primeiramente, sou professor da escola, trabalhando com o curso técnico agropecuário já há 6 anos, tá? Então, ministro várias disciplinas aí dentro do curso técnico agropecuária, na turma 104, então, na turma de vocês, eu trabalho no primeiro semestre a parte de desenho e topografia, que é isso que a gente vai ver hoje, E vou falar um pouco, da minha formação pessoal aí, até chegar então a ser docente na escola, tá? Então a minha formação, minha graduação é em engenharia agrícola, então me formei em 2013 na Unisc, tá? Depois da graduação fiz mestrado, dentro da parte de tecnologia ambiental, então trabalhei com resíduos agroindustriais, mais especificamente casca de arroz, tá? Para a produção de biocombustíveis, mais especificamente álcool, então etanol, produzir etanol através da casca de arroz, certo? Na escola, então na escola eu entrei em 2015, tá? Iniciei em 2015 a ser professor da escola, certo? Trabalho diversas disciplinas aí, Primeiro semestre, então, desenho e topografia. Segundo semestre, olericultura e irrigação, E o quarto semestre eu trabalho a disciplina de administração rural, certo? Obviamente, tem o curso técnico integrado, No integrado eu trabalho fitossanidade, irrigação, olericultura, topografia. Então, várias disciplinas aí ao longo do curso, certo? Hoje, além de dar aula na escola, então eu tenho uma consultoria na parte de irrigação. Então trabalho mais especificamente com manejo da irrigação, em áreas de pivô central, com cultivo de milho e soja, basicamente é o que eu trabalho, tá certo? Vou, tentar aqui fazer um resumo geral, da disciplina de topografia, o que a gente vai ver aí ao longo do ano, Então a gente vai ter 3 encontros semanais, tá? Então a disciplina de desenho e topografia são 3 aulas por semana, certo? Até o momento, então essas aulas vão ser online, Então através da plataforma Classroom. Assim que tiver liberado lá, a gente, começa a acessar lá, começa a trabalhar lá, porque é mais, vamos dizer, produtivo, porque a gente tem a interação em tempo real ali, Então eu estou dando aula, vocês estão assistindo, me perguntando, Eu fazendo perguntas para vocês também. Fica bem mais produtivo dessa forma, Já vou adiantar e fazer um pedido, tá? O pedido é que compareçam às aulas online, tá? Tirem dúvidas, certo? Não fiquem, eu não entendi aquilo que ele explicou. Então não fica com dúvida, A gente tem o Classroom, tem o grupo do WhatsApp, o meu e-mail eu posso passar para vocês também. Então tem várias formas aí da gente ter contato, Então não tem essa desculpa de não ter o contato com o professor lá, não. O professor está sempre à disposição no horário, das disciplinas para essa tirada de dúvida aí de algum assunto que não ficou compreendido, certo? Falando um pouco da disciplina, tá? Então o nome da disciplina, o que a gente vai trabalhar nesse primeiro semestre é desenho e topografia, tá? Então o que a gente vai ver na parte de desenho? Então a parte de desenho tem toda a questão normativa, Então as normas de desenho técnico, então legenda, as folhas que a gente vai usar, a margem, as dobras das folhas, cálculos de escala,
Então já adianto aqui, né, para vocês que em topografia a gente utiliza bastante cálculos, né, mas não são cálculos complexos, tá? Sempre que eu falo em cálculo aí o pessoal fica com o pé atrás, mas não são cálculos complexos, tá? Sempre é, vamos dizer assim, bem detalhada essa explicação na parte de cálculo, tá? Obviamente que se vocês não entenderem, vocês vão me perguntar, né? Então a ideia é ser o mais produtivo possível, né? Mesmo nessa situação de aulas à distância, tá? Então, desenho técnico, essa parte introdutória é a parte básica de desenho técnico, que eu passo uma noção para vocês da disciplina. E depois a gente entra na parte de topografia. Então, de repente desenho, vocês já tiveram contato, né, ou já desenharam alguma coisa até hoje aí na escola, na faculdade, né, em desenho, mas topografia muitas vezes o pessoal não sabe o que é, tá? Então o que é topografia? Topografia consiste então em técnicas, né, em conceitos para coleta de dados para mim representar um local. Então que local é esse? Pode ser qualquer local, mas eu sempre tento, né, aliar aqui para vocês a parte, né, agropecuária. Então aonde a topografia é aplicada no setor agropecuário. Então só um exemplo, tá? Eu tenho, né, eu vou cultivar uma área, eu quero fazer uma semeadura numa área. Tá, mas para mim fazer essa semeadura eu preciso de uma quantidade de semente e de uma quantidade de adubo, e de máquinas, e de empregados, e assim por diante, né, para mim conseguir executar esse serviço. Mas como é que eu vou saber que quantidade de adubo, semente e esses outros insumos aí que eu preciso se eu não conheço o tamanho da minha área? Então como é que eu vou, né, identificar o tamanho dessa área? Então através de levantamentos topográficos a gente consegue fazer isso. Então uma das aplicabilidades que a gente tem da topografia para o setor agropecuário é então esse dimensionamento de áreas, né? Então, no momento que eu dimensionei essa área, eu sei o tamanho dela, eu posso gerar um mapa, né? Através desse mapa eu posso fazer um traçado de rota para o meu equipamento percorrer, seja um pulverizador, uma semeadora, né? Então a topografia está bastante aliada hoje, tá, à parte de agricultura de precisão, por exemplo, que vocês vão ver lá no quarto semestre com o professor Lucas. Então eu gero um mapa, onde aquele mapa tem coordenadas daquela área, e o meu equipamento lá, seja um trator, seja um pulverizador, seja um distribuidor, ele vai aplicar aquela quantidade de semente, de adubo, de fertilizante, né, em vista da necessidade real daquele local. Então não tem como eu fazer um trabalho, né, a aplicação à taxa variável, por exemplo, que é uma das ferramentas bastante utilizadas na agricultura de precisão, se eu não conhecer a minha área. Como é que eu vou conhecer? Então eu tenho essa aplicabilidade da topografia aí para auxiliar nisso, né? Então nivelamento, por exemplo. Então certamente vocês já viram uma lavoura de arroz onde tem as chamadas taipas, né? Que aqui vocês vão ver que não são taipas, são curvas de nível. Então para que serve aquilo lá? Qual é a função daquilo lá? Como é que se faz, né, um nivelamento? Então tudo isso a gente vai ver na disciplina. Ressaltando, sempre, né, aliando essa prática ao setor agropecuário, tá? Tem outras aplicabilidades da topografia, tem na engenharia civil, né, saneamento, né, na questão de planejamento urbano, mas como isso não é uma atribuição, né, do técnico agropecuário, eu vou sempre focar, né, nas atribuições do técnico agropecuário, utilizando a topografia para garantir aí uma maior fonte de dados para uma execução de um trabalho, seja qual for, certo? O que a gente vai discutir mais, né? Então a questão do terreno, né? Então vamos falar de relevo também, classes de solo, conservação de solo, cálculos de área, como eu já comentei, né? Nivelamento, certo? Tudo isso de repente são algumas palavras que vocês não sabem o significado ainda, mas ao longo da disciplina aí vocês vão conhecer, tá? E, novamente, não entenderam? Perguntem, tá certo? Um pedido, né? Compareçam às aulas online. Então eu sempre falo isso, né? Não tem como eu avaliar um aluno se ele não está presente na aula online. Ou na aula presencial também eu não teria como avaliar, né? Então a aula online é a mesma coisa. Então compareçam às aulas online. Então vocês vão ter um horário, né, onde eu vou estar
à disposição para abordar os conteúdos que a gente vai ter que vencer na disciplina. E obviamente vocês vão ter a opção, né, de tirar essas dúvidas, né, de sugerir, né, algumas outras formas, sei lá, de metodologia para explicar aquilo ali. Então já adianto para vocês que eu estou aberto aí a sugestões para o melhor decorrer aí, né, da disciplina ao longo do nosso ano letivo. Tá certo? Fico à disposição de vocês, tenho meu contato lá no grupo do WhatsApp, tá? Posso passar o meu e-mail lá para vocês também, certo? Depois que a gente tiver o horário já formado lá na escola, né? Então todo o horário que tiver lá a disciplina a gente vai ter contato então através da sala do Classroom lá, ok? Então, né? A gente esperava, né? Eu estava bem confiante aí que a gente iria iniciar esse ano com as aulas presenciais, mesmo que aos poucos, né? Mas enfim, a nossa realidade no momento é essa, né? Eu desejo uma boa semana para vocês aí. Peço que se cuidem, né? Peço que cuidem do próximo, né? Das pessoas que vocês têm contato. Então, da gente, né, fazer o possível para logo aí sair dessa situação e conseguir voltar à normalidade. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, tá? E um abraço.